Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Julie, coreana tropical. Hoje a gente vai falar sobre transgênero na Coreia. Este tema foi discutido num programa de podcast que estou participando como panelista com a revista de Le Monde Diplomatique na Coreia. Mesmo que é um tabu, tanto no Brasil quanto na Coreia, a gente discutiu sobre este tema porque um assunto ocorreu recentemente na Coreia. Através deste vídeo, eu quero compartilhar o que foi assunto e também os pontos que a gente discutiu. Em fevereiro, uma calouro chamada A, uma anônima, que era transgênero, ela desistiu de ser admitida em uma universidade feminina. Seu pedido de correção de gênero em documento foi aceito e ela passou no vestibular para ingressar na Faculdade de Direito 2020. No entanto, ela enfrentou a aversão ao TERF. TERF é um termo abreviação Trans Exclusionary Radical Feminist, assim que grupo de feminismo radical que exclui transexuais no movimento dentro do movimento de feminismo. Assim que ela, este estudante transexual, desistiu da admissão por sentir ameaçada. Algumas mídias relataram que, como se ela fosse uma primeira transgênero em uma universidade feminina, mas não era verdade. De fato, os estudantes transexuais estavam frequentando a universidade mesmo antes do assunto. Mas neste caso, como ela subiu sua notícia dizendo que havia entrado na universidade em comunidade de online. Isso levou alguns grupos de estudantes a mostrar sua forte objeção. E a estudante A sentiu ameaçada e decidiu desistir da admissão. Quando soube desta notícia pela primeira vez, eu entendi mal que a universidade mesma impedia que a aluna transgênero admitisse. Acho que muitos coreanos entenderam como eu mal, porque a vossa objeção foi relatada como uma opinião representativa da universidade como um todo. Mas, na verdade, os membros da universidade podiam ser divididos em três categorias: aqueles que são a favor da admissão e aqueles que discordam e o resto que não tem opiniões. A resposta e ação mais rápida a esse problema foi do grupo TERF, grupo que defende a exclusão de transexuais na universidade feminina. E porque você não precisa falar sobre o que já está acontecendo, mas onde você é reprimido pela situação, lá vai surgir essa ação, né? Havia outra questão semelhante sobre um soldado que mudou de gênero para feminino. Neste caso, os militares, autoridades, forçaram essa soldado a deixar seu emprego. Assim que, como os militares já controlaram este assunto, esta questão, não havia mesma objeção contra transexuais, porque já controlaram, né? O que me deixou muito surpreso foi que cerca de 10.000 pessoas no campus assinaram a objeção. Eu acho que foi um evento que foi desencadeado mais uma vez pelos extremos da nossa sociedade coreana que não gosta dos estranhos e diversidade, diferença.
De qualquer forma, os grupos de mulheres e também comunidades de LGBT e incluído outros grupos expressaram apoio a essa jovem estudante transgênero. Voz dele fosse bem alta, mas foi enterrada como uma opinião de poucos. Estima-se que o número de transexuais transgênero na Coreia seja de 50.000 a 250.000 pessoas. Atualmente, 43 países apoiam terapia hormonal ou cirurgias de transferência sexual. Mas na Coreia, a educação especializada para os médicos, até isso, não foi realizada adequadamente. Embora as correções legais de gêneros e cirurgias sejam permitidas, o apoio está praticamente ausente. Também não tem discussões sociais sobre segurança e saúde na realidade. Pessoalmente, considero que a ação da oposição foi uma discriminação violenta, não foi diferente como o nazismo. Como é possível que 10.000 pessoas se oponham da admissão de um indivíduo na universidade? Um grupo que tem mais poder podia privar os direitos humanos de um indivíduo sem motivo específico, somente por causa de aversão, né? Como a sociedade coreana tende a buscar assimilação entre as pessoas, houve discriminação para certas pessoas apenas por causa da sua diferença. A diferença foi facilmente interpretada como erro. Eu acho que respeito à diferença individual é muito importante porque é segurança social também. E na Coreia, pressão de assimilação e também alta competência e negação à diversidade podem ser causa da taxa de suicídio tão alta na Coreia. Em outro vídeo, quero falar sobre este tema mais profundo de novo. Antes, tinha discriminação sobre a família e criança de raça mista. Pode imaginar? Também para os trabalhadores estrangeiros, mulheres LGBT agora. Hoje em dia as coisas estão melhorando, mas ainda tem pessoas discriminadas por causa de nada, diferença. Coreia é um país muito orientado para o futuro, como você pode ver, as tecnologias inovadoras. Mas a tendência de buscar e forçar a assimilação parece deter o progresso social da sociedade coreana em alguns pontos. Mas, em conclusão, eu vejo a esperança na sociedade coreana, porque antes não podíamos imaginar que uma pessoa transgênero releve sua identidade ao público. Mas esses dias tem mais pessoas têm coragem, assim que obrigados pelas pessoas que trazem essa agenda ao público, a sociedade coreana também mudará pouco a pouco. E o muro da exclusão pode ser derrubado por muita tentativa de arranhões e buracos ou arte de rua. Não sei bem sobre este tema no Brasil, como se trata, mas eu quero investigar e também, quando eu estava no Brasil, eu vi muitas pessoas transgêneros estavam andando tranquilamente na rua e também podia expressar sua identidade ao público. Mas eu vi que tem objeção na sociedade brasileira sobre este tema na eleição anterior. Então, este tema é bem complicado em ambos países. Vamos ver como buscar as maneiras de conviver, tá? Tá bom! Espero que vocês gostem deste vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!
Beijo!